Muito bem, conforme prometido, chegando por aqui, né? Para falar de educação. Olha só, o tema, nós vamos colocar na tela, tema de hoje, educação em crise ou em transformação. Quem vai nos responder isso é o professor Paulo Fortunato, que é secretário executivo de educação do município de Angra dos Reis. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, mais uma vez, nós vamos colocar na tela. Paulo Fortunato, seja bem-vindo mais uma vez aqui com o nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. E já, como eu disse no começo do programa aqui, né, num momento delicado para o estado do Rio de Janeiro, para não dizer Brasil, com todos esses fatos, esses ocorridos aí na nossa querida capital do Rio de Janeiro, né, o qual eu tenho um carinho assim, enorme, né, que me deu a segunda chance de formar família. Hoje eu sou mais carioca do que gaúcho, o pessoal me chama até de cariúcho já, porque são mais de 30 anos nesse pedaço. E a gente sente como se fosse um filho da gente, né? Bom, educação, em crise ou em transformação? Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Olá, Gauchinho, a todos que nos acompanham aí nas plataformas multidigitais do Angra Sem Censura, nossa saudação cordial a todos os que não estão nos assistindo, estarão nos assistindo. E, Gauchinho, mais uma vez agradecer aí a oportunidade, o espaço, né? Lembrando que em 2021, quando eu vim ser secretário de Educação em Angra, a gente fez uma longa entrevista, né? Foi o primeiro veículo que me deu a oportunidade de me apresentar à população. Então, mais uma vez, muito obrigado para a gente falar hoje aí de educação e do tema que você propõe, que é educação em crise ou ela está em transformação. Isso aí, Paulo. Muito bem. Bem lembrado, hein? Lembro até que, né? Teve, era um impasse, você já chegou no meio de um impasse, né, com o negócio de concurso público, chama professor, eram 190 professores, eu lembro que a gente intermediou aqui, meio que um conflito, foi uma coisa, nossa, aquele programa até hoje está nos nossos arquivos aqui, como um dos programas de maior audiência, das maiores audiências e edições aqui do Angra Sem Censura, que está completando esse ano 5 anos. Paulo, a gente, como eu disse no começo do programa, a gente não pode fugir, né, desse assunto. Infelizmente, os fatos lamentáveis, a crise no Rio vem de encontro com o debate de hoje. Né? Aquilo que a gente sempre, nesses 5 anos e 33 anos no rádio, sempre levantamos essa bandeira. E sempre falamos desse professor, Darcy Ribeiro, né, que tem uma frase dele emblemática, que diz o seguinte: a educação não é cara, cara é a ignorância. Educação é investimento. Né? E aí, quando a gente viu os CIEPs, né, sendo inaugurados aqui no estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente viu que realmente lá atrás se fez uma tentativa. Se estivesse funcionando até hoje, eu não digo que seria, né, professor Paulo, a solução do Rio de Janeiro, mas uma grande parcela puxa, dá certo. Isso aqui vai dar certo. Esse jovem vai dar certo. Essa geração aqui vai dar certo. Concorda comigo, Paulo? Gauchinho, só para a gente pegar o gancho aí do professor Darcy Ribeiro, um dos maiores educadores brasileiros, né? Senador, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, um homem da cultura, um homem de uma inteligência ímpar, né? Hoje o seu memorial está lá na Fundação Darcy Ribeiro, para quem quiser conhecer, aqui no Rio de Janeiro. E aí dizer para você o seguinte, para a gente pegar a metáfora desse dia tão triste, né? Que foi ontem, né, e hoje continua a gente vendo as consequências do que aconteceu lá na região do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha. Lá, no ponto central onde tudo aconteceu, lá no alto da Vila Cruzeiro, tem um CIEP. Até hoje. Então, ele levou para as comunidades também do Rio. Levaram para as comunidades o projeto. Escolas em tempo integral. Nessa época, o professor Darcy Ribeiro liderou, na gestão do governador Brizola, o Programa Especial de Educação, o primeiro e o segundo. O primeiro programa especial de educação, o segundo programa especial de educação, principalmente, se ele tivesse perdurado, quantas gerações teriam passado seus dias dentro da sala de aula, em tempo integral? Quantas gerações teriam se alimentado? Quantas educações teriam tido saúde? Tiveram desenvolvimento físico, motor, social, humano? Mas, infelizmente, a educação, né, voltando aqui um pouco no nosso tema também, mas o que aconteceu lá é parte, e aí, mais uma vez, pedindo licença aos especialistas, né? Eu não sou especialista em segurança pública, não sou jurista, né? Não estou entrando nessa seara do mérito do debate, mas no mérito estritamente educacional, a educação é a política pública número 1 das políticas públicas. É através dela que todas as políticas públicas vão acontecer.
Então, a política pública de educação ela tem que ser uma política pública de Estado, né? E aí, os interesses da população é que precisam estar sempre à frente dos interesses quando a gente fala de educação. Então, homenagear aqui hoje os nossos colegas professores que estão nessas escolas daquela região. Aqui dá para a gente imaginar como é que está sendo esse dia letivo, né? A dificuldade que esses colegas tiveram em chegar em suas escolas, a dificuldade que esses colegas estão tendo para desenvolver suas atividades diante de uma população que está chocada, diante de uma comunidade escolar que está chocada, né? E pensando, na escola o futuro delas? Tomara Deus que sim, né, Gauchinho? Tomara Deus que sim, né? Tomara Deus que sim. Em cima disso, eu até vou dar mais uma enriquecida aí nas suas palavras. Tem CIEPs aí que até municipalizado já foi, né? Nós temos exemplos aqui, né? Até, propriamente aqui dentro da nossa cidade, né? Por quê? Porque o Estado, me parece que não achou isso interessante, eu não sei o que acontece. Bom, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, a questão política da coisa. Na verdade, Gauchinho, as coisas em educação, né? O Sistema Nacional de Educação que está sendo criado agora, né? Tentando se criar um sistema único nacional de educação, mais ou menos aos moldes do financiamento do SUS, esse é o tema que está lá no Congresso Nacional, as coisas mudaram muito, né? A educação ela acontece no território, né? Os nossos estados hoje, que estão mais avançados no processo de educação, eles têm um regime de responsabilidade compartilhada Estado e município, né? funcionando muito bem. Então, existem estados da federação que avançaram tanto... Existe uma sintonia, né? Que existe uma sintonia. Então, essas municipalizações elas são sempre até muito bem-vindas, desde que o ente estadual não deixe de fazer a educação também acontecer, né? Então, o regime de colaboração, ele precisa acontecer, né? Nós temos um país que é um país continental, né? Sendo um país continental, a gente não pode esperar que a ação do território venha do nível central do país, né? Venha do governo federal sempre, venha do poder central do país. Então, os municípios eles têm que funcionar, os estados eles têm que funcionar. E aí o Pacto Federativo e o regime de colaboração vêm dar conta disso. Então, nós temos aqui na nossa rede, sim, o CIEP do Belém, né? A professora Tânia Rita Oliveira, ele é municipalizado. Os outros são compartilhados, tem compartilhamento de espaço. Ou seja, usamos conjuntamente, Estado e município. Isso aí. Tá? O que eu acho, ao meu ver, sabe, isso um retrocesso. O Estado deixar só o município cuidando no CIEP, não que o município não vá cuidar bem disso, não, o compromisso é o mesmo, eu acho que o foco tem que ser o mesmo. A questão né, deixou-se aquele negócio do curso que tinha num período, o ensino no outro, a coisa interessantíssima que eu lembro, quando eu era jovem, eu vi isso acontecer na minha terra, cresci com meninos e meninas que faziam parte desse programa, do CIEP. Então, a gente sabe o que a gente tá falando. Professor, mas vamos falar de coisa boa. No meio de tantas tragédias, a gente vê, né, e está acompanhando aí alguns avanços nos nossos números, particularmente falando da nossa querida Angra. Tá? Para você que vai nos assistir do Brasil, a gente tem o prazer aqui de receber recadinhos aqui de todo o Brasil. Estamos falando de Angra dos Reis, tá? Um município aqui do estado do Rio de Janeiro, e que no mês de julho teve avaliações positivas do IDEB, o IDEB que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Seria isso? E o IDEA, né? Que em outubro de 2025 também nos apresentou números satisfatórios para a família, o pai, a mãe, que torce, né, para uma boa educação, que está na torcida, que está aí colaborando, para que o filho também... Porque é importante, professor Paulo, já me estendendo um pouquinho aqui, ó, nós não podemos nos excluir da nossa responsabilidade. Pais, nós também temos que trabalhar em conjunto, em sintonia com o professor, com a escola, com a educação municipal, com o secretário de educação, com professores, com todo mundo, os profissionais envolvidos. Pais, mas a minha obrigação é trabalhar e dar o melhor para o meu filho. Mas a gente tem que achar um tempinho também, encontrar para saber como é que esse filho tá, o que você está sentindo, são tantas coisas que a gente pode perguntar e acompanhar dos nossos filhos. Gente, pelo amor de Deus, isso está no nosso alcance, tá? E o futuro dessa criança, seja ele qual for, pro mal, pro bem, batendo na madeira aqui, passa por nós também. Vamos parar de encontrar ou de defeitos ou responsáveis pelas nossas derrotas.
E vamos enfrentar elas de frente. Nós precisamos fazer isso. Isso é responsabilidade nossa também. Eu estou falando aqui na frente de um secretário de educação, de um professor. Nós não podemos, a todo momento, ficar do lado dos nossos filhos. Nós temos sim dar apoio a eles, mas a gente tem que procurar saber o que a proteção demais, muitas vezes, ela nos traz resultados desfavoráveis. Então não podemos, por favor, gente, está na nossa mão isso, pai, mãe. Eu vou recortar isso aqui. Professor Paulo Fortunato, desculpe o meu alongamento aí, meu desabafo, mas a gente não pode se excluir disso, a sociedade. O senhor acha que se tivesse mais empenho da família hoje no Brasil, talvez esses números de Angra e do Brasil estariam até bem melhores. Mas que bom que nós temos números aqui, índices favoráveis. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, do IDEB, né, com essa avaliação positiva, e também esse aqui do IDEA, do município. Por favor, a palavra é sua. Gauchinho, vamos lá. A participação da sociedade na escola é de fundamental importância, né? A gente tem estudos, né, na literatura da educação que dão conta, demonstram que uma escola que tem a participação efetiva dos responsáveis, uma participação propositiva, uma participação positiva, uma participação que busca o bem-estar, né, daquela escola, daquelas crianças, daquele espaço escolar, com certeza o trabalho fica muito mais fluido para a conquista de resultados. Então, vamos falar aqui um pouquinho da estrutura de resultados, né? Quando nós chegamos em Angra, a gente tinha uma realidade que era uma realidade complexa, né? Você mesmo citou naquele programa histórico, né? Foi um programa que, se salvo engano, começou às 20 horas ao vivo e terminou já para mais de 23 horas. Eu acho que tem mais, se pegar a gravação, isso, tem quase 3 horas, ou passou de 3 horas de debate, né? Ou passou de 3 horas. Passou de 3 horas de debate, então foi um debate muito importante. A gente precisa compreender o processo educacional da seguinte maneira, né? É preciso se olhar para a educação em busca de resultados educacionais. A gente não pode romantizar. Tá? Primeiro porque a escola ela já não é mais um ambiente romantizado pela sociedade, né? Nós, professores, somos vistos como profissionais, temos que responder como profissionais, temos que atuar como profissionais, né? Temos que ter, né, as demandas profissionais sempre à disposição da nossa sociedade. Então, isso é uma questão. Sendo isso, é importante salientar o que se segue. Qual é o modelo de gestão que se deseja para a educação? Se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, né, todas elas vão ter a seguinte palavra como resposta: sucesso. E o que é sucesso? É o aluno aprendendo. Então, o que nós aqui em Angra somos? Né? Desde a Secretaria de Educação, desde o secretário, aliás, desde o prefeito municipal, né, passando pelo secretário, todo tipo de secretaria, e escolas mais humildes dos colaboradores. Nós somos garantidores do direito de aprendizagem dos estudantes. O nosso papel aqui, enquanto rede pública municipal de ensino, é garantir que esse estudante que está na escola tenha êxito e sucesso escolar. Que isso é sintetizado e resumido pela palavra aprendizagem. Quando é que a gente pode avaliar se uma escola, né, ou se um aluno ele é exitoso? Se ele aprendeu. Se ele aprendeu, é porque tudo aquilo que foi proposto deu certo. Se ele não aprendeu, a gente tem que verificar o que aconteceu, retomar o caminho com ele de maneira diferente para possibilitar que ele aprenda. Então, veja bem, quando nós chegamos em Angra, nós tínhamos a dificuldade, por exemplo, dos concursados que não haviam sido nomeados, nós tínhamos carência de professores, nós tínhamos problemas estruturantes para serem enfrentados, né? E aqui eu tenho que salientar, talvez, a decisão mais importante, se as coisas não deem certo, é a expressão, todo mundo conhece, mas que é verdadeira, né? Decisão política. Se não houver decisão política para que a política pública ela dê certo, ela não vai dar certo. Uma coisa é fato. Se houver decisão política para que ela dê certo, metade da condição para dar certo já aconteceu. E Angra apostou politicamente, teve uma decisão política muito forte, né, com o apoio do prefeito municipal, prefeito Fernando Jordão, do Ferretti, que hoje era nosso secretário de governo, nosso prefeito Cláudio Ferretti. Nós começamos a transformar o ambiente educacional, né? E aí, Cautinho, ações importantes aqui não podem ficar esquecidas. Vamos a uma delas que Angra é pioneira, no cartão educação. O que é o cartão educação? Né? Quem está em Angra conhece, né? É a transferência de dinheiro da prefeitura, de renda, inclusive, para a população. Parte do orçamento da educação, parte do orçamento do município vai direto para a mão do usuário do serviço público para que ele possa adquirir os insumos para os estudantes, que é o material escolar, e os uniformes para os estudantes. Isso, Gauchinho, para quem nos acompanha aqui, sabe o quanto mexe na autoestima das crianças, sabe o quanto mexe na autoestima de adolescentes
ter o seu uniforme, ter o seu material escolar. Então, isso faz parte de um pacote de ações, né? A gente fez uma contabilidade agora no mês da educação, Gauchinho. Nós temos 48 macro-ações estruturantes, né, que foram iniciadas em 2021 e continuam sendo tratadas até os dias de hoje, né? Então, todos esses eixos fazem parte desse resultado que a gente está começando a colher agora. E aí, para a gente entender, a Angra fez a opção da gestão para resultados educacionais, né? Nesse processo de gestão para resultados educacionais, alguns vetores aqui são importantes. Um deles é o da avaliação da rede, né? Nós instituímos o sistema Avaliar, que é o quê? É a avaliação constante a cada período do ano para saber se os estudantes, como é que eles estão aprendendo, o que eles estão aprendendo ou deixando de aprender. Com isso, Gauchinho, a gente vai fazer formação aos nossos professores em cima desses descritores, em cima dessas habilidades e competências que esses alunos ainda não aprenderam, para justamente fortalecer o professor na jornada diária dele, na luta pela aprendizagem do estudante. Com o sistema Avaliar, nós constituímos o que nós chamamos de IDEAR. O que é o IDEAR? É o Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis, né? É um indicador que demonstra se a escola está apresentando a aprendizagem dos seus alunos, tá? O IDEAR, ele é espelhado no IDEB. O IDEB é um indicador nacional, né? Esse indicador nacional que mede a qualidade. Quando você se refere aos resultados do IDEB, são os resultados que foram divulgados em 2024, referentes a 2023. O IDEB, ele é coletado pelo MEC a cada 2 anos. Então, por exemplo, nós estamos agora no ano ímpar. O MEC coletando as informações para no ano que vem ele vai dizer qual foi o resultado do IDEB de cada rede. Então, no nosso caso, o IDEAR é anual. A gente consegue fazer ele anualmente. E a gente usa as mesmas premissas e as mesmas condicionantes do IDEB. E justamente por quê? Para que a nossa rede ela possa estar acostumada a trabalhar no processo de gestão para resultados. Então, veja, nós temos o currículo, que é o documento orientador curricular espelhado na base nacional curricular comum. Nós temos professores, né? A nossa carência de professores, ela existe, mas ela é residual, ela é muito menor do que em 2021. Só para você ter uma ideia, em 2021, nós tínhamos metade dos professores de português e de matemática que eram necessários para atuar na rede. Metade. E metade da rede não tinha aula de português e matemática. Então, a gente mudou essa realidade. Então, nós temos professores da nossa rede, né, com remuneração compatível ou maior do que o piso nacional do magistério, para uma carga horária de 40 horas, no nosso caso aqui a carga horária era de 22 horas e 30 minutos ou 24 horas, dependendo se docente 1 ou docente 2. Aumentaram a carga horária. São maiores que os salários estabelecidos pelo piso nacional do magistério para 40 horas. O nosso salário de 22,5 e de 24, na proporcionalidade é maior. Alguns deles chegam a ser não só proporcionalmente, mas eles são maiores, inclusive, no valor. O piso nacional do magistério está na faixa de 4.800. Um professor nosso, que ultrapassa os 3 anos como docente 2, ele recebe um salário de R$6.000, né? Fora as vantagens, fora os triênios, fora os benefícios. Então, investir no magistério, né? A gente tem o resultado das crianças através das provas bimestrais, né? A gente tem as formações, a gente cruza esses dados com a avaliação interna que as escolas fazem, e aí a gente consegue medir, olhar, verificar se a escola está apresentando melhores resultados pedagógicos. E isso veio respingar onde? Em 2024 foi divulgado, Angra, a melhor nota de IDEB de toda a série histórica do IDEB, né? Nós temos a melhor nota de IDEB, a maior meta alcançada de IDEB, maior nota, porque o INEP não constituiu metas após a pandemia, nós estamos trabalhando ainda com as metas últimas que vigiram do INEP, o INEP está trabalhando na calibração de novas metas, né? Então, nós temos a melhor nota de IDEB, né? 5,7 para anos iniciais, 4,5 para anos finais. E o nosso IDEAR apresenta crescimento constante. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa muito positiva para o que vem aí. Nós estamos gravando hoje, dia 29 de outubro, Gauchinho. Na semana que vem, de 3 a 7 de novembro, vão ser aplicados nas escolas municipais de Angra dos Reis a avaliação SAEB. O que é a avaliação SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é a prova do Ministério da Educação, que é o Ministério da Educação que aplica em todas as redes do Brasil para aferir o conhecimento dos estudantes. No nosso caso... Isso, avaliação. Português e matemática. Por outro lado, não adianta você fazer uma rede de ensino que não privilegie a aprendizagem, o conhecimento. Por quê? Porque na variável do IDEB, outros fatores também, elas fazem parte. Como, por exemplo, qual foi a evasão escolar da rede? Essa rede está sendo assertiva, ela está fazendo um bom combate à evasão escolar, ela está conseguindo reter o aluno na escola.
Veja, com cartão educação, com melhoria no programa de alimentação escolar, ampliação de transporte escolar, principalmente transporte marítimo, de nossos professores na região insular, de nossos estudantes. Né? A região insular tinha uma limitação muito grande de transporte marítimo, nós expandimos muito, né, as possibilidades. As escolas das ilhas, né? As escolas das ilhas. Isso, para o pessoal entender aqui. Isso aí. Ampliamos as escolas de tempo integral. Hoje, por exemplo, nas escolas da região insular, apenas 3 não estão em tempo integral. A do Abraão, que é Brigadeiro, Nóbrega, a do Provetar, que é a Escola Pedro Soares, e o CNEI Vila do Abraão. Veja, Gauchinho, até 2023, 2024, Ilha Grande não tinha CNEI, não tinha atendimento para as crianças de 1 a 3 anos de idade. Nós implementamos, né? Não tinha. O prefeito Ferretti implementaram o CNEI Vila do Abraão. Nós entregamos o CNEI Vila do Abraão. Agora, as demais escolas insulares estão todas em tempo integral. E por quê, Gauchinho? Primeiro, que aqueles estudantes merecem. Tá? E além de merecer, ainda tem um outro porém. Hoje, eles passam mais tempo dentro da escola do que dentro do barco. O tempo que eles levam para sair de suas casas, atravessar o mar, para chegar às suas escolas, já era quase a hora de voltar para casa. Hoje eles estão em tempo integral, hoje eles estão com 4 refeições garantidas, hoje eles estão melhor ampliados. Isso sem falar, Gauchinho, né, na gama de produtos pedagógicos que hoje estão funcionando na nossa rede. Produtos e projetos pedagógicos que estão funcionando na nossa rede. Enfim, como eu te disse, são 48 macroações, né, que estão sendo executadas desde 2021 para possibilitar essa melhoria nos resultados da educação dos nossos estudantes. Então, no período de 3 a 7 de novembro, nós vamos ter todos os estudantes de 5º e todos os estudantes de 9º ano do ensino fundamental sendo testados pelo Ministério da Educação através da avaliação, através da prova SAEB. Então, nós estamos aqui numa corrente muito grande para que todos os nossos estudantes possam fazer a avaliação e representar muito bem a nossa cidade, representar muito bem, demonstrando a melhoria da qualidade. E eu não posso deixar de falar, Angra, ela é signatária do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Nós estamos respeitando, estamos alcançando as metas estabelecidas no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Que o programa pede, né? Que o programa pede. Nós hoje estamos dentro das metas do programa. A meta é até 2030, no mínimo, 80%. Hoje já ultrapassamos a marca dos 60%. Estamos focados agora na próxima meta de 64%, no mínimo. Implementamos o programa Angrense de alfabetização na idade certa, né? Com material estruturado, com formação para professores, com material construído por professores da nossa rede, construído pela equipe técnica da Secretaria de Educação, funcionando nas nossas escolas. E na outra ponta, ainda dos anos iniciais, no 3º ao 5º ano de escolaridade, nós temos o programa Angrense de aprendizagem na idade certa, que é o PAEC+, né? Então, são vários processos. A gente pode falar do programa Mente Inovadora, né, com sócio emocional, com as crianças desde a creche até os 10 anos de idade, para que o programa dê conta das habilidades socioemocionais, quando a gente fala muitas vezes em questões de violência, bullying, quando a gente fala muitas vezes em questões que perpassam esse caminho de dificuldade das crianças se socializarem, é a necessidade do desenvolvimento socioemocional. Angra conta com um programa específico para isso. Nós poderemos falar também das nossas escolas vocacionais empreendedoras, parceria com o Sebrae, né? Hoje são 3 escolas, né, vocacionadas em empreendedorismo, né? Escola Coronel João Pedro, aqui no Camurim, a Escola Frei João Moreira, na Enseada, a Coronel João Pedro com anos finais, a Frei João Moreira com anos iniciais, e, pela primeira vez, uma escola vocacional em região insular, a General Silvestre Travassos, em Araçatiba, inclusive já estão começando os novos... Que dá o início, né? Sim. Hein, professor? Que dá o início ali da formação profissional, né? A orientação. Na verdade, eu vou falar com uma pessoa que entende bem do assunto, porque você é empreendedor. Mais importante do que as ferramentas do empreendedorismo é a cultura empreendedora. A cultura empreendedora, né, trabalhada desde a criança, traz para essa criança, para esse adolescente, habilidades e competências que vão levá-lo, por exemplo, à geração de emprego e renda com muita inteligência. Né? Então, a gente agrega valor na escola através desses movimentos. Então, Gauchinho, são várias ações que desde 2021 acontecem. Né? Agora, hoje, nós temos no último IDEA divulgado, né, 100% das escolas de anos iniciais bateram suas metas bimestrais de IDEA. Né? Que é o nosso índice. Isso aí que eu queria te perguntar. O índice local é feito como essa avaliação? Vocês fazem a provinha igual o IDEB? Como é que é? É uma condução assim? É a mesma coisa. A gente tem um órgão independente que faz essas avaliações, que é o CAED, que é vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vejam, a gente foi buscar a universidade,
né, o auxílio necessário para a gente empreender um sistema de avaliação, né, e os nossos estudantes, bimestralmente, passam por aquilo que a gente chama de avaliar formativa. Avaliar é o sistema de avaliação de Angra dos Reis. E aí a prova externa se chama avaliar, né? Então nós temos a avaliar formativa para todos os estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, 3 vezes no ano, e nós teremos ainda esse ano aquilo que a gente chama de avaliar somativa. Qual é a diferença entre uma avaliação e outra, Valtinho? Uma avalia aluno, avalia escola, e a outra avalia processo. Por que avalia processo? Porque participam do avaliar somativa os estudantes do 2º, 5º, 7º e 9º ano de escolaridade. Por quê? Porque são as quebradas, são as mudanças dentro da trilha formativa do estudante. Então, a gente tem um completo sistema de avaliação, fora a avaliação da escola, né? Fora também as reuniões que acontecem dentro das escolas para a construção do plano de ação da escola. O plano de ação é a ferramenta, e aí eu convido aqueles que visitaram uma escola municipal a verificarem, né, e perguntarem à direção da escola aonde que está exposto o painel de gestão à vista. Ali estão os compromissos que essa escola tem que ter para ter sucesso escolar. Então, tudo isso compõe, né, os indicadores de meta. E os indicadores de meta do IDEA são iguais aos indicadores de meta do IDEB. São os mesmos. As premissas são as mesmas. Então, assim, o que tem num, tem no outro. Então, a gente avalia a questão que a gente chama de fluxo. O que é o fluxo? É como está o aluno, como é que estão as notas dos alunos, se o aluno está indo à escola, se o aluno tem frequência, se essa é uma escola que consegue combater a evasão escolar, consegue reter o aluno na escola. Como eu te disse, alguns programas, né, financiados, né, subsidiados pela prefeitura, como o Cartão Educação, eles hoje interagem diretamente na permanência desse estudante na escola. Porque o acesso, o acesso se dá na matrícula. E a permanência é um outro processo muito mais difícil. Né? Ter uma escola atrativa, ter uma escola que funcione, ter uma escola que entregue para essa sociedade. Né? E paralelo a isso, aí vou chamar aqui para esse nosso ponto da conversa, algo que você já chamou, a participação dos responsáveis. Angra tem um site chamado Escola Digital. O que é a Escola Digital? Né? A gente sabe que os pais têm limitação no seu tempo, por causa dos seus afazeres domésticos, por causa do seu trabalho, né? Se dividem muitas vezes em mais de um filho, ou seja, mais de uma responsabilidade. Hoje, né, por meio do smartphone, você acessa informações na Escola Digital como as notas, a frequência do dia, se o estudante foi à escola ou não, a merenda, o cardápio da merenda, né, o quadro de horários. Todas essas informações constam todas nesse... É o quê? Um aplicativo? No Escola Digital é um aplicativo? Chama celular? Ele será um aplicativo no ano que vem. Atualmente é uma plataforma, né, que está sendo transformada em aplicativo, e essa plataforma já funciona, os pais podem acessar, que é o Escola Digital Angra dos Reis. Então, assim, é mais uma revolução para fazer com que esse pai possa participar da vida desse estudante. Se ele não pode estar presencialmente na escola, ele pode abrir uma escola digital ali todo dia, ver se a criança foi à escola, se chegou no horário, se teve aula, se não teve aula de quê? Porque o professor faz a chamada e ele informa o que foi a aula, a matéria do dia, né, o conteúdo do dia, a habilidade e competência trabalhada no dia, saber se ele merendou, se ele não merendou, se ele está merendando, se ele não está merendando, saber qual é a merenda que está sendo ofertada. Então, tudo isso, além de trazer transparência, né, para o processo, ele traz também o quê? A participação desse responsável. Se ele não consegue participar do seu cotidiano, e a Escola Digital, né, isso é uma transformação digital importante na educação, você falou de transformação, essa é uma transformação importante. Você não pode mais escapar do digital. O digital está presente na vida das pessoas. Nós estamos aqui conversando por meio da tecnologia. Então, a gente não pode subestimar isso. Né? Vou dar um outro exemplo. Nós temos uma plataforma no YouTube também, que é a plataforma que se chama, um canal no YouTube, plataforma não, um canal no YouTube chamado Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Mais de 1000 programas estão lá. Mais de 1000 videoaulas estão lá. Então, se o estudante tem alguma dúvida... Para reforçar mais ainda, né? Ele entra ali, assiste aquela aula, que é uma nova maneira, uma nova abordagem de aprender aquela aula. Então, veja, os esforços estão sendo feitos, né? Seja ele por meio digital, por meio tecnológico, transformação digital, transformação tecnológica, como por transformação pedagógica e a transformação da gestão, para que a gente comece a subir ainda mais essa curva de resultados da Rede Pública Municipal de Ensino de Angra dos Reis, Gauchinho. Desculpa ter me estendido. Isso aí. Não. Tá dentro do contexto, é isso aí. E vem de encontro o finalzinho da tua fala com o que eu ia mesmo abordar aqui. No início do programa, eu me refiro à seguinte situação. A gente teve uma transformação na pandemia,
né? E que a gente descobriu ferramentas, foi obrigado, e, enfim, né? Teve que se estudar, quebrar a cabeça, como é que eu crio alternativas aqui para não atrasar o ano letivo, nem conteúdo, e não atrasar o conhecimento desses alunos. Algumas plataformas funcionaram, outras funcionaram depois na metade, começaram a funcionar melhor, até acertar, né? Essa coisa toda. Então, a parte positiva foi essa, se descobriu, ó, inclusive, provavelmente, esse negócio do YouTube aí, vocês pensaram logo depois da pandemia, né? Vamos reforçar aqui o conteúdo, então serviu de alguma coisa. A gente sabe também que teve os contras, né? Infelizmente, enfim. Agora, eu quero chegar o que é inteligência artificial hoje? Ajuda e o que prejudica? Na sua avaliação, professor. Chico, vamos lá. A gente tem que Nós temos que ser francos, né? O programa aqui é direto. A gente tem que ser bem reflexivo quando a gente fala desse tema, né? Porque isso mexe muito com o imaginário de muitas pessoas. Quando a gente fala de inteligência artificial, uma coisa que passa pela cabeça de muitos: o professor acabou. O professor não vai acabar. Pois é. O professor não vai acabar. Esse é o debate. Não há máquina capaz de substituir o professor. Agora, o professor ele precisa se adequar aos novos tempos e às novas tecnologias. Isso não tem para onde correr. Eu lembro que, assim, mesmo debate na época, não lembro qual foi o ano que surgiram os buscadores da internet, como, por exemplo, o Google, né? Sim. Olha, a educação acabou porque você vai no Google e resolve. Ora, bolas, a gente não tinha o dicionário? A gente não era tinha a mesma Barça? Coisa. A gente não tinha Barça? O que era a Barça? Uma enciclopédia enorme, com uma gama enorme de informações, né? Tinha outra também, da mesma empresa, que eu lembro. De forma muito... De vez em quando, a gente precisava recorrer para ter algum conhecimento. Agora, quem dava sentido àquela informação ali, que a gente fazia o trabalho escolar, né? Se a gente começar a falar muito aqui, a gente entra na idade, né, Gauchinho? Quando a gente fazia o trabalho escolar no papel maço, né? Manuscrito, né? Para entregar para o professor, né? A gente não tinha a velocidade do ChatGPT. Mas a gente fazia. Então, na verdade, o que a gente precisa compreender é que a inteligência artificial está presente. Qual é a diferença? A diferença é a nossa capacidade de criticidade. Né? Às vezes, uma notícia tão absurda, mas tão absurda, a pessoa prefere acreditar naquela notícia absurda do que ir pesquisar para saber se ela é verdadeira. Então, você vai ter a IA do bem, você vai ter a IA do mal, né? Você vai ter a IA trabalhando, por exemplo, eu recebo todo dia uma mensagem dizendo para eu clicar num determinado link porque eu fui contemplado e recebi alguma coisa. No desespero, ou na minha falta de criticidade, eu vi a informação, dinheiro, clico, estou clonado. Agora, quem estudou? Quem sabe leitura? Quem é alfabetizado? Está entendendo a importância da escola? A escola, nesse processo de transformação, ela vai trazer sentido. Né? Os objetos digitais de aprendizagem, assim como as ferramentas de ensino, tecnologicamente falando, elas precisam estar presentes no cotidiano da escola. Agora, quem vai dar o tom, na verdade, é o professor. Eu vou te dar um outro exemplo. Né? Eu tenho muitas restrições, né, com relação à questão da tecnologia na escola. E eu vou te explicar por que eu tenho minhas restrições. Não adianta você fazer uma boutique linda se o estudante não sabe usar. Não adianta você fazer uma boutique maravilhosa se o estudante não tem a capacidade de usar. Ou se a escola... A mesma coisa para o professor, né? A mesma coisa para o professor, né? Capacidade de ensinar. Entendeu? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo que é muito visto de maneira muito alegórica, e é um tema importante, que é o tema chamado robótica nas escolas. O que é a robótica para as pessoas? São aquelas competições de robôs. Né? Competiu, é bonito de ver, né? Como é que um grupo de pessoas construiu aquele robô. A robótica na educação, ela é socioemocional, ela é atividade de lógica, ela é interação, porque você em robótica você tem que trabalhar no formato de times, né? Ela é solucionadora de problema, porque quando você trabalha com robótica, você tem um problema para resolver. Então, para nós, educadores, temos a robótica como ferramenta de trabalho. Ela é mais atrativa? Ela é mais atrativa. E se é mais atrativo, e se aquilo para o estudante é melhor, por que não? Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos no nosso currículo, né, o componente curricular de computação, que já está previsto na Base Nacional Curricular Comum, com obrigatoriedade, no máximo até o ano que vem, já está no nosso componente curricular na nossa rede. Então, a gente continua em transformação também no nosso currículo. A gente não está parado no tempo. Então, a educação, a sua pergunta, né, se a educação ela está em crise ou em transformação, depende.
Se você transformar a crise em oportunidade, você faz transformação. Exato, isso mesmo. Falou tudo. É isso. É porque, né, tem que ter uma pitadinha de polêmica aí, né? A crise, a gente sabe que ela é existencial em todos os setores do nosso país, infelizmente, né? E na educação não é diferente. Tá? Agora, eu fico muito feliz em tudo que eu ouvi aqui, e eu tenho certeza que isso é fruto de um trabalho de foco, tá? De escolhas. É muito duro, de vez em, eu sei que muitas vezes para você fazer o certo, você passa bocados, né? Não é fácil. A gente recebe apoio, também recebe críticas, é uma série de coisas, é uma avalanche de coisas, né? Eu tenho recebido, algumas vezes, aqui, relatos das mãezinhas especiais. Uhum. Ah, e eu Excelente assunto. E eu vi uma iniciativa aí, eu até peguei esse jornal, ele sumiu daqui, estava na minha mesa. Tá? Eu peguei esse jornal lá no centro da cidade, e que tinha uma manchete bem interessante, eu trouxe até para abordar aqui, eu até fiz um recorte aqui em outros programas passados aí, sobre a contratação de monitores, né, que é a coisa mais polêmica hoje, talvez, que o senhor e sua equipe recebe, né, aí na secretaria. E eu vi que teve lá um anúncio, beirando acho que 190 profissionais, né? Não é isso? Então, ali eu já vi a busca pela solução. Como é que está isso aí? O que a gente pode falar hoje para os pais e as mãezinhas dessas crianças? A gente sabe que nós temos que ter olhos e atenções especiais, né? Eu sei que é difícil também, não é fácil você conduzir uma criança, muitas vezes uma ou duas numa sala de aula, para acompanhar aquele conteúdo que dela é diferente, tem que ter aquele monitor, os outros 33, vamos dizer, uma sala que tenha 35 alunos e 2 são especiais. Eu sei que tudo isso é muito difícil. Como é que vocês estão conduzindo isso? Vão resolver da melhor forma, eu tenho certeza. A partir de que momento a gente pode contar com essa ajuda, com essa ferramenta? Nesse mês agora, de outubro, nosso prefeito Cláudio Ferretti autorizou a chamada do concurso público de alguns dos profissionais, né, que vão compor o quadro da Secretaria de Educação. Dentre eles, professores, psicólogos, secretários escolares, né? E nós já encerramos o processo seletivo, nós já temos o banco para chamar os monitores de educação especial, né? A Prefeitura está trabalhando para, no mês de novembro, começar a chamada desses novos monitores de educação especial. Porém, é importante a gente salientar que nós tínhamos, em 2021, apenas 15 monitores na rede. Hoje, já são perto de 500 monitores na rede, né? Então, a gente tem trabalhado insistentemente nesse processo. E é importante a gente salientar mais algumas coisas, Gauchinho. O nosso sistema de educação especial está funcionando a pleno vapor. Hoje, são 26 salas de recursos espalhadas por todo o município, né, trazendo suporte, né, para esse estudante. Hoje, nós temos o CETEA, aqui no São Bento, né, que é um centro, né, especializado, Centro Educacional de Transtorno do Espectro Autista, exclusivo para essa população, né, com mais de 300 estudantes matriculados. Hoje nós temos a URAI, a Unidade de Referência de Atendimento Educacional Especializado, né, que está com as equipes lá multidisciplinares, assistente social, fonoaudiólogo, pedagogos, professores, psicólogos e terapeutas ocupacionais ajudando a intervir na rede. Nós temos as duas escolas, né, a Escola de Surdos e a Escola de Deficientes Visuais funcionando. Enfim, todos os serviços de educação especial, eles estão ativos, funcionando e entregue à população, né? Então, as formações, né, os planos de ensino individualizados, que cada estudante desse precisa ter um plano de ensino preparado pela escola de maneira individualizada. É um esforço muito grande para a gente poder dar conta também dessa parcela importante da nossa população, que são as nossas crianças, os nossos jovens autistas, né? E aqueles também com outras necessidades especiais, além dos autistas, né? Porque a gente tem um foco muito grande hoje na causa TEA, mas a rede atende para mais do que essa parcela. Então, nós estamos trabalhando para, em novembro, o prefeito vai autorizar chamar os novos monitores de educação especial. Isso, que provavelmente vai começar a pegar no breu mesmo, como diz no português popular aí, a partir do ano que vem, né? Para já estar preparado para o ano que vem. Queremos esse ano, Gauchinho. Estamos conversando com o secretário Roberto Peixoto, secretário Anderson, do Recursos Humanos, para quando começar a chamada... que agora já é novembro, né? Aí, dezembro já vai entrar de férias, e aí, com certeza, o ano que vem, a realidade, eu tenho certeza que vai ser outra aqui, e a gente está na torcida com relação a isso, tá?
uma outra coisa importante também que eu recebi aqui, sabe, com relação olha, a merenda das escolas melhorou bastante e tal. Antes era um negócio meio complicado, enfim, às vezes até não tinha. Teve governos passados aí que não tinha e tal. Pessoas que têm o filho já há bastante de tempo, né, na escola, ou teve, a gente também recebe esse é o PENAI, né? Parceria com os municípios, importante. Quer explicar um pouquinho esse programa nacional da alimentação escolar? Vocês têm levado a sério isso? Com o nosso agro familiar, que é a família agro do município. Muito bonito isso. Esse número é extremamente impressionante, né? Para os próximos 12 meses de alimentação escolar, a gente tem uma previsibilidade de gastar, né, 58 milhões de reais. Nós estamos falando hoje de uma rede que serve 114 mil refeições por dia, né? De uma ponta São quantos meninos mesmo no município? Mais de 20, né? Mais de 26 mil estudantes, né? Aí as pessoas vão fazer a conta, não vai bater a conta, porque não é um prato para cada um. Cada um come quantas vezes desejar, né? Isso aí, eu sei porque o meu filho fala para mim. Exatamente, o turno da manhã, por exemplo, dá conta com DGG. Então, deixa eu te dar um dado impressionante, né? O PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um programa tocado pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É um programa muito sério, muito importante, né? É o mais antigo programa de suplementação da educação do Brasil. Mas deixa eu te dar uma informação aqui que talvez, né, você se surpreenda. Desses 58 milhões de reais, nos próximos 12 meses, você sabe qual é a previsão do PENAI? Valor? Você imagina? Eu vou te dizer. Não, a metade disso. 3 milhões. Só 3 milhões? Então é o quê? Não é nem 5%? Meu Deus. Se a prefeitura, aí o município não leva a merenda a sério, né? A gente não consegue ter essa merenda que a gente tem hoje. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele repassa para as unidades... Tem ajuda do Estado também, secretário? Não, aí entra o Estado também? Só o município mesmo, para repor o resto? Que loucura! Só o município, né? Então, o que acontece? A merenda, para a gente, é uma estratégia muito importante de retenção do estudante na escola, né? Sim. Então, a gente hoje tem uma equipe atuando muito fortemente nisso, né? Nós somos muito rigorosos. Para você ter uma ideia de como é que nós estamos hoje, Gauchinho, a gente consegue, a gente está no dia 29, como eu falei, dia 30, 31 encerra o mês. No dia 1º, eu sei qual é o faturamento da merenda da minha rede. Porque o sistema está todo informatizado. As informações são todas informatizadas, né? Então, o que acontece? Dentro do PENAI, você tem instituído pela Presidência da República, né, o chamado gasto com a chamada pública da agricultura familiar. São os agricultores familiares de cada região, né, que possuem o documento do órgão regional, né, próprio da agricultura, que é a EMATER, no caso do Rio de Janeiro, é a EMATER, né, que é responsável em dizer que aquela produção é de um agricultor familiar. A gente só pode fazer a aquisição direto do agricultor familiar. Agricultor familiar, de população rural, de população sem terra, do MST, da população quilombola, né, a produção da população quilombola. Fizemos agora, recentemente, né, a última chamada pública. Estamos assinando os últimos contratos para, a partir de agora, em novembro, começar a aquisição desse novo período de 12 meses dessa chamada pública. Ou seja, a gente está questionando o Ministério da Educação, através do FNDE, se a gente, a partir de agora, já consome 45% de 3 milhões, ou se a gente permanece em 30% de 3 milhões. Entre uma coisa e outra, né, em grandes números, a gente está falando em empregar quase R$1 milhão numa ponta de 30%, se for 45%, mais de R$1,5 milhão de reais voltados para o agricultor de Angra dos Reis. Então, a merenda, além de tudo, ela ajuda a subsidiar a agricultura municipal. Que legal, é isso aí. É muito bom a gente trazer essa informação, né? E ainda esse investimento fica aqui dentro, aquece a nossa economia, esse dinheiro ele vai ficar circulando aqui dentro do nosso município. Isso é importante, esse recurso. Ainda tem outro porém. No cardápio, alguns elementos da nossa tradição estão presentes, como o palmito. Isso, mas não pode, né? A banana também, a banana. A banana, entendeu? Isso a banana. Aí. Então, assim, os elementos que compõem a cultura agrícola do município estão presentes no cardápio. Veja, as pessoas muitas vezes não sabem que de uma decisão gera uma solução. Quando nós tomamos a decisão de trazer para o cardápio elementos da agricultura local, é para possibilitar essa aquisição do agricultor local.
Então as coisas são casadas. Então hoje, veja como é que as coisas são interessantes. A política pública de educação hoje é a grande impulsionadora da cadeia, né, de emprego e renda das papelarias, né, das empresas de vestuário, que atua no ramo do uniforme escolar, das sapatarias e dos agricultores familiares. Uma única política pública, olha o que ela ainda faz com o seu orçamento descentralizado e entrega à população. Enganja muito, né? Enganja muito, né? É isso. Eu tenho para dar um pitaco aqui, tá? E mais ainda falando cultura educacional. Bom, vamos falar aí, ó. Por que não pensar no futuro? Pense com carinho nisso, tá? Em a gente colocar no cardápio dos meninos durante a semana e até estimular o nosso prato tradicional da cidade. Porque esses meninos crescem sem valor nenhum. Olha, eu moro quase 26, vou para 27 anos aqui em Angra. Eu nunca fui convidado para comer um peixe com banana na casa de alguém. Sempre alguém me convida e fala, vamos fazer um churrasco? Vem domingo na minha casa fazer um churrasco. Nunca ninguém diz assim para mim, vem comer um peixe com banana que eu vou fazer no domingo. Por quê? Eu acho que culturalmente isso não é explorado. Até no nosso, a nossa educação gastronômica, né? Eu acho que isso poderia ser desenvolvido lá na Câmara, algo nesse nível. E aí já começava pelas escolas. É só um pitaco, tá? Já está anotada a sugestão. O nosso cardápio tem o peixe, tem a banana, entendeu? Vamos estudar o meio de juntá-los. Um dia da semana, um dia da semana. Igual o Virada Paulista, a feijoada no Rio. Deixa eu te falar, a gente não pode fazer isso semanalmente. O cardápio é dividido em 4 semanas. E por quê? Porque as nutricionistas ainda têm que balancear esse cardápio. Esse cardápio tem que ser, inclusive, saudável. Por isso que uma outra atitude que nós tomamos da nossa gestão foi tão importante. Quando estávamos no processo de sair da pandemia e voltar para as atividades presenciais, a gente baixou uma norma, né, proibindo a existência de cantina dentro das escolas. E justamente por quê? Para a gente impulsionar a merenda, para a gente impulsionar a alimentação escolar, para a gente impulsionar a alimentação saudável. Agora, eu vou te falar uma coisa, Gauchinho. Não tá fácil, não. Você sabe que o peixe, hoje, é o prato que menos sai nas escolas? Imagino, porque a criançada parece que não gosta muito também, não, né? É cultural. A gente precisa trazer essa cultura de volta. Tem que trazer, explicar para eles. É tão bom, né? Pois é, sem contar a parte nutricional, né? A riqueza para a saúde. Eu acho que isso tem que ser rico em ômega 3. Pois é, rapaz. Que vai lá na frente, quando eles estiverem a nossa idade ou mais, vai fazer uma diferença na vidinha deles. Tem que falar isso para eles, porra. Nós vamos pensar aquilo que você sugeriu, Gauchinho. A gente já tem o peixe no cardápio, já tem a banana. É isso aí. Vamos ver o que acontece juntando. Na cultura local. Isso aí. Coisa boa te receber aqui, tá? Falar de educação, obrigado. uma coisa que eu tenho o maior respeito pelo profissional da educação. Eu tenho na família 3 professores. A minha sogra é professora, e eu, para estudar, a gente sofreu muito, sabe, lá no Rio Grande do Sul. Nós morávamos no meio do mato, negócio, era um cenário terrível. E andávamos quase 1 hora a pé. Quando chovia era terrível, tinha que colocar um saquinho no pé, chegava na escola, tirava. São histórias assim que marcam, né? Desculpa a minha emoção. E eu vejo esses meninos hoje com tudo, até o ônibus pegando, igual aqui no Parque Mambucaba mesmo. O ônibus pega na porta para levar no Almirante. E eles jogando isso fora. Isso me magoa, me deixa. E aí, a gente recebe aqui dos pais, ao invés de ficar, muitas vezes, do lado dessa pequena punição, que é deixar eles uns dias sem, para eles sentirem que eles vão ter que pegar e andar na chuva, eles vão ter que andar no calor, né? Não é fácil, não, pegar aquela rodovia ali, ó, no verãozão, né? Ou no dia de chuva, ou no dia de frio, que aqui também faz frio, né? E aí eles têm isso, eu queria deixar o apelo aqui, vocês têm isso na mão, coisa que nós não tínhamos, a minha geração, de 60, 55, 50 anos. Nós não tínhamos isso. E vocês têm dentro do município. E aí estão quebrando o ônibus, bagunçando, brigando dentro do ônibus, distratando o motorista, os profissionais. Agora nós vamos ter que pagar um monitor para poder ir vigiando os nossos filhos. Isso é culpa nossa também. Por isso que eu falei no começo do programa aqui, nós não podemos nos afastar dessa responsabilidade. Ficar procurando culpados pelas nossas derrotas. Então, quem poderia estar reclamando hoje da vida
tenho o maior orgulho de ter estudado. Eu tenho certeza que o nosso secretário Paulo Fortunato aqui também deve ter passado os perrenguinhos dele também, na época dele. E a gente está aqui, ó, vivo. Constituiu família. E para poder passar isso aí, essa experiência para vocês. Se interessem, aliás. Desculpa que eu estou emocionado aqui. Foquem, viu? Porque a gente precisa da juventude sadia, viu? Precisamos muito dos nossos jovens de pé, dignos. Desculpa aí, secretário. E muito obrigado pela tua participação aqui. Mais uma vez. Jovens dignos de pé, brasileiros e brasileiras. Isso. Honrando a nossa pátria. Brasileiras que vão construir esse país, né? E como você disse, aproveitando a escola, aproveitando os momentos da escola, aproveitando esses dias na escola. Se, graças ao bom Deus, decisões políticas e administrativas fazem com que, né, a população tenha menos... Gauchinho, não está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. A gente sabe disso. A gente sabe que ainda tem bastante coisa para resolver. A gente não está tapando o sol com a peneira. Quando a gente fala do Revitaliza a Escola, por exemplo, a gente sabe que tem mais escola para reformar. A gente sabe que tem que continuar investindo forte na climatização das escolas, por exemplo, porque o desconforto técnico mundial é outro. É uma outra realidade climática. Então, a gente sabe das nossas deficiências e a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar lutando para climatizando as escolas, isso. Foi uma coisa que a gente até nem falou aqui, isso aí. Muito bem lembrado. Sabe? Cada vez melhor. Eu lembro que no nosso primeiro encontro, Gauchinho, você falou assim para mim, ô secretário, não tem vaga no Parque Mambucaba. Nós, esse ano, tivemos a matrícula. Nós não tivemos problema de vaga no Parque Mambucaba. Então, são as ampliações de vaga, são as obras, as intervenções. Não dá para fazer tudo num único ciclo financeiro de orçamento. Mas a gente está construindo, está caminhando. E a gente não abre mão de valores. Eu costumo dizer, Gauchinho, que só quem precisou algum dia na vida da merenda sabe a importância da merenda. Sim. E este que nos fala sabe a importância da merenda. Então, os nossos jovens, a nossa juventude, as nossas crianças, né, a gente fica tão feliz quando a gente vê os resultados das nossas crianças de anos iniciais, né? A gente já projeta elas nos anos finais muito melhores, muito mais potencializadas, mas que ela atue, né, de tal forma que use essa inteligência dela para o prol dela e para o bem comum da sociedade. Que a gente esteja contribuindo para gerar cidadãos e cidadãs angrenses, brasileiros e brasileiras, que amem a sua terra, que amem a sua pátria, que tenham um valor por ela. Por isso que eu canto cada dia que passa, cada vez mais forte, o hino de Angra dos Reis. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Isso aí. Nosso hino. Lindo. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado, viu? E, ó, vamos aqui torcer, rezar, orar, né? Por coisas melhores lá na nossa capital. Eu sei que tu é carioca, né? Tu é carioca da Gema, né? Tu é da capital, né? Gema. Nascido na maternidade Fernandes Figueira. Olha aí, que legal. Aí passei a vida na Baixada Fluminense. Só quem passou a vida na Baixada Fluminense sabe o que é um trem lotado. Entendeu? Isso aí. Tem um samba de uma escola de samba que eu acho que nem existe mais. Se existe, está nos grupos, né? Chamado Em Cima da Hora, que fala assim, não vou cantar porque, né, não vou passar aqui vergonha, né? Mas que diz assim, o suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali. Então, para o suburbano, tudo sempre foi muito difícil. Então, essa população que hoje está sofrendo lá, é uma população que 4 horas da manhã está dentro dos ônibus, está dentro dos trens, a Estação de Ferro Central do Brasil, o ramal auxiliar, o ramal de Belfort Roxo, sabe? O ramal Japeri, sabe? Está entupindo as plataformas do metrô. O metrô do Rio de Janeiro já não cabe mais ninguém, principalmente nos ramais auxiliares, da Pavuna ao centro da cidade, sabe? Não tá fácil, não. Então, essa população que está assistindo ali, sabe? Todo esse epicentro, né? Você, quando chega no ponto de ônibus, como muitas vezes eu cheguei no ponto de ônibus 4h30 da manhã para ir trabalhar, né? Você encontra as mesmas pessoas, as mesmas caras sofridas. Nos dias de frio, alguns têm uma capa de frio, alguns têm um casaco, né? Nos dias de calor, aqueles mais idosos sofrendo, e a gente é ali dentro do ônibus tentando construir um futuro melhor. Então, que essa população lá esteja bem, que Deus ampare a todos, que as nossas forças de segurança também sejam amparadas aí na força de Nosso Senhor, e que a gente, né, mais uma vez, lute para transformar essa sociedade. Isso. Eu conversei com o secretário de Educação do município de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Prazer te receber. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.